Boa noite. Só retornando aqui para o vídeo. Então, esse vídeo que está bem imediato ao último vídeo postado, né? E naquele vídeo eu comentei o seguinte: eu fiz essa query aqui para retornar das unidades federativas a região sul dissolvida, digamos assim, porque daí você não tem o delimitador dos estados aqui, ou seja, eu consigo trazer somente a região sul. Então, utilizando ela, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar essa query aqui em conjunto com uma nova query que eu vou escrever, para pegar esse dado aqui de unidade de conservação e recortar a geometria deles exatamente para a região sul do país. Então vou mostrar para vocês como é possível fazer isso via banco também. Deixa eu voltar aqui para o meu gerenciador de banco de dados. Lembrando que eu estou trabalhando com esse dado aqui, ó, vetor UC estadual proteção integral. Perfeito? Então, primeiro passo, eu vou pegar toda essa seleção aqui, ó, toda essa query que gera um dado novo, e vou chamar ela aqui de A. Vou chamar ela de A. Já mais para frente vocês vão entendendo por quê. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou falando, eu coloquei entre parênteses aqui, ó, perceba que eu coloquei entre parênteses. Eu estou falando o seguinte: tudo isso aqui, toda essa query que eu acabei de executar, estou chamando ela de A. É como se eu, aqui na minha janela SQL eu estivesse falando que isso aqui é uma tabela. Então eu vou colocar um from aqui, porque ela é uma das tabelas que eu vou consultar para conseguir fazer a minha análise de interseção ali, perfeito? Eu vou construindo aqui a query aos pouquinhos e espero que fique claro para vocês. Mas o que eu fiz? Essa query SQL que está selecionada, ela me traz a região sul, perfeito? Então o que eu estou falando para a minha janela aqui, para o meu banco? Interprete tudo isso aqui como se fosse uma nova tabela. Então eu estou chamando ela de A para facilitar na hora de eu construir a minha query, perfeito? Só que além dessa aqui, qual que é a outra tabela que eu tenho que utilizar? A tabela vetor UC estadual proteção integral, que é essa aqui, ó. E ela está nesse esquema, então eu vou colocar unidades, conservação, ponto, vetor UC estadual proteção integral. E eu vou chamar ela de B. Perfeito? Então o que eu estou falando aqui para o meu interpretador SQL? Pegue os dados que eu vou colocar aqui, select, os dados que eu for selecionar aqui, as colunas que eu for selecionar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, selecione essas colunas aqui da tabela, estou considerando que isso aqui é uma outra tabela, claro, da tabela A, ou seja, essa tabela, essa query SQL, eu estou interpretando ela como uma tabela. Selecione as colunas da tabela A e também da tabela B, que no caso é a que contém a geometria da unidade de conservação estadual proteção integral. Beleza? Então é o seguinte. Agora eu tenho que fazer o que eu quero trazer dessa B aqui. Eu quero trazer tudo. Então eu vou colocar B ponto asterisco. Correto? Mas esse aí seria o caminho que se eu fosse trazer todos os dados, sem fazer nenhuma análise em conjunto com outra tabela. O que acontece? Eu tenho essa outra tabela aqui na jogada. Então eu não posso simplesmente trazer tudo aqui porque eu vou ter que trabalhar com o campo de geometria. Então nesse caso, pessoal, eu vou ter que trazer campo por campo. Eu vou aqui na tabela, seleciono ela, vejo quais são todos os campos que ela tem aqui, copio. E aqui eu vou colar aqui, ó. Então eu estou trazendo todos os campos e eu tenho que falar que todos esses campos pertencem à tabela B. Então eu tenho que inserir no início de cada nome de coluna aqui o B ponto. E lembrando que eu tenho que separar por vírgula, certo? Então eu vou colocar vírgula aqui, vírgula, vírgula, vírgula. Mais. O que eu estou falando aqui nessa query?
tabela, as colunas, perdão, PK, ID o C0, nome o C1, todo aqui de qual tabela? Da tabela P. Por isso que tem um B ponto antes de cada nome de coluna. Então, selecione essas colunas aqui da tabela B, que é essa tabela aqui, correto? Mas beleza, se eu estou selecionando os dados somente da tabela B aqui, por que tem essa tabela A? Agora que vem a minha questão de filtrar o meu dado. Lembrem que o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero recortar esse dado aqui de unidade de conservação. Percebo que tem geometria fora do Paraná aqui, tem geometria fora do Paraná aqui. Eu quero recortar esses dados e trazer somente as geometrias que estão dentro dessa região sul. Então eu preciso dessa outra tabela, que no caso traz a região sul, para eu filtrar o meu dado, perfeito? Então, para fazer esse filtro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que de alguma forma, trabalhar as duas geometrias junto. A geometria da tabela que traz a região sul, que no caso é essa query aqui, que eu estou interpretando ela como se fosse uma tabela, e também trabalhar em conjunto a geometria dessa outra tabela, que é a geometria de unidade de conservação. Então, para isso, o que eu vou fazer? Aqui, onde tem b.geom, eu vou utilizar um st intersect entre a geometria do booleano. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando somente, ele está fazendo uma interação do tipo, a geometria da tabela A toca ou não toca a geometria da tabela B, tipo, faz interseção ou não faz. Então, isso aqui é booleano. Já isso aqui faz uma operação geométrica mesmo, que ele está fazendo como se fosse um recorte. Então, eu preciso dessas duas em conjunto nesse caso. Então, de forma bem resumida, o que eu estou falando para a minha query aqui? Eu estou trabalhando com duas tabelas, lembrem-se disso. A primeira delas, eu estou interpretando que toda essa query aqui, ó, é uma tabela, e eu chamo ela de A. E ela tem dois campos, essa tabela aqui. Ela tem o campo ID e o campo G1. Perfeito? Eu mostrei isso no vídeo passado, que é esse dado aqui, ó, contorno do sul. E eu estou trabalhando a tabela B, que nesse caso aqui é a Unidade de Conservação Estadual Proteção Integral. E o que eu estou falando aqui para minha query? Selecione todas as colunas dessa tabela aqui, tabela B, onde o nome do estado for Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da tabela A, mas também onde a geometria da tabela B intercepta, no caso, né, a geometria da tabela A. Só que além disso, quando a minha query interpretar que, não, aqui a geometria realmente intercepta, eu quero que ele faça uma outra ação, que é o quê? Fazer a interseção dessas geometrias, ou seja, compare a geometria A com a geometria B, veja o que ela tem em comum e traga só o que ela tem em comum. Se eu não fizesse isso, deixar somente o intersects, ele me traria esse mesmo resultado que eu estou vendo aqui. Só que eu não quero esse mesmo resultado. Eu quero esse resultado geométrico aqui das unidades de conservação somente para o que está dentro da região sul. O que está fora eu quero excluir. Perfeito?
Talvez demore um tempo para processar essa query aqui, mas vamos testar, né? Não cheguei a testar antes para ver, então vamos lá. Ah, lembrei agora aqui. Eles vão ter que estar na cláusula group by, salvo engano. And as the intersection. Deixa eu perceber se ou é questão de sintaxe aqui mesmo. Aqui acho que é um wars. Percebeu por que que eu tá dando errado aqui? Sintaxe at or near or. Bom, deixa eu testar sem isso aqui. Por que ele não está executando? Vamos lá. Bom, como uma query bem pesada, provavelmente vai demorar bastante isso aqui. Vamos aguardar. Ele retornou aqui. Vamos adicionar aqui, ó, selecionando o PK. E eu quero ver se deu certo. Nesse caso, pessoal, eu tirei o intersect, que a princípio a query não pediu, não exigiu aqui. Eu acho que antes, quando eu estava testando, eu estava trabalhando com uma tabela mesmo. E não uma query aqui como se fosse uma tabela. Talvez seja esse o problema. Bom, mas vou ver se deu certo aqui. A quantidade de feições que voltou, 56, está batendo com a quantidade de feições que tem aqui, ó. Então, a princípio, deu certo. Agora, para ter certeza mesmo, eu tenho que carregar lá no meu canvas e ver se a geometria realmente recortou para dentro do sul, correto? Então, coluna com os valores únicos é PK e a coluna de geometria é G1. E eu vou colocar aqui, ó, unidade, conservação, cortada. Nesse caso, eu sei que ela se refere a essa aqui, ó. Estadual Proteção Integral. Então, não vou colocar o nome completo, eu só quero interpretar, ver se deu certo aqui. E carregar. E vamos aguardar. Porque agora vai ter que renderizar lá no meu QGIS, lá no Canvas. Só que vocês perceberam, pessoal, que são processos bem demorados no banco. Então, o que eu estava pensando aqui? Ao invés de recortar a geometria via banco e tal para dentro do Paraná, eu estou pensando em trabalhar somente as unidades de conservação, quando eu falo Paraná, perdão, para o sul, né, como todo. Mas ao invés de recortar as unidades de conservação que tem parte fora da região sul, recortar e trabalhar somente o que está dentro, eu estou pensando em simplesmente excluir essas unidades de conservação que pegam dentro e fora do sul e focar somente nas geometrias que estão realmente contidas na região sul. Então, essa é uma ideia, claro, eu vou depois fazer alguns processos ali para eu ver qual que é a melhor resposta que eu tenho, para enfim decidir como é que eu vou trabalhar, beleza? De maneira mais assertiva. Mas podem perceber aqui, ó, que ele adicionou, correto? Então vamos lá. Ele vai demorar mesmo. Isso aqui é esperado que ele vai demorar para renderizar aqui. Mas a ideia, pessoal, é que essa tabela aqui, o ser cortada, tem as mesmas geometrias, a mesma quantidade de feições que essa, só que a área em si ela vai estar recortada para dentro do limite da região sul. Então, toda aquela área que fica fora da região sul eu não vou ter mais. Essa é a ideia, né? Vamos ver se realmente deu certo. Então, eu vou dar o zoom numa região específica aqui, só para a gente ter uma noção. Esperar renderizar. Vocês podem perceber aqui, ó, que tem a barrinha de render aqui.
Então essa seria uma das formas. Então eu executando esse recorte aqui, eu posso adicionar no meu QGIS, pegar essa tabela recortada aqui, essa geometria recortada, e fazer o upload dela novamente no banco. Assim eu teria uma geometria apta para trabalhar. Já recortada para a região de interesse, que é um dos problemas que eu estava enfrentando nos vídeos anteriores, tentando fazer esse geoprocesso e recorte pelo QGIS, utilizando os algoritmos disponíveis no QGIS e não estava dando por problema de topologia. No banco eu resolvi esse problema, digamos assim, e eu conseguiria trabalhar. Só que como eu comentei com vocês, eu estou pensando também em não trabalhar as unidades de conservação que tenham áreas, né, perdão, áreas fora da região sul. Pegar somente todos que estão realmente inseridos na região sul. Com isso eu tenho o ganho de menos áreas para fazer avaliação, né, porque o somatório está dando bem alto. Então para fazer uma análise individual ia demorar bastante tempo. Com isso eu consigo diminuir a quantidade de áreas, então é um ganho nesse ponto, claro. Mas isso aí eu vou pensar em off aí e trago para vocês nos próximos vídeos. E lembrando também que depois de finalizar essa parte da área de unidade de conservação, eu ainda tenho que trabalhar a questão das nascentes, né? Então isso aqui é só um pedacinho do trabalho. Ó, então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, pô, a cor também não tá ajudando aqui, né? Ó. A cor tá bem parecida com o sul. Tá renderizando. A ideia aqui é que ele tem que aparecer algumas feições. Aqui, ó. Viu que ele apareceu, pessoal? Ó. Bem aqui, você pode ver que tem uma feiçãozinha verde. Então realmente recortou. Se eu desmarcar aqui, por exemplo, ó, esse verdinho que apareceu é essa pontinha aqui, ó, dessa feição maior. Então eu realmente consegui recortar com essa query SQL aqui. Eu vou copiá-la no documento. Esse documento, pessoal, aqui eu já tinha feito um teste. Deixa eu apagar isso aqui. Mas esse documento, pessoal, ele está um pouco diferente dos outros, das séries 1, 2, 3, porque eu estou editando ele como se fosse um trabalho mesmo. Então ele está um pouco diferenciado. Antes eu ia fazendo vídeo por vídeo, e ia colocando as queries que eu utilizava e tal. Mas nesse caso eu vou salvando temporariamente aqui em material e métodos, porque depois se eu não chegar a utilizar eu vou remover e tal. Mas a ideia é que isso aqui seja um trabalho um pouco melhor formatado que os anteriores, perfeito? Então deu certo. Uma outra alternativa, ao invés de utilizar isso aqui como tabela, seria eu utilizar a própria tabela de vetor UF. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou remover essa query aqui e vou colocar a public.vetor UF BR 2018 como A. Qual que é a vantagem disso aqui, pessoal? Espera aí que eu fiz uma Ctrl Z. Ah, eu descobri o que eu havia feito de problema. Que antes que eu tinha colocado o intersect, pessoal, eu coloquei o intersect dentro dessa aqui, ó. E aqui na realidade é uma tabela, né? Eu estava interpretando como uma tabela, então eu não poderia ter feito isso. Eu deveria manter isso aqui fora. Deixa eu só.
remover isso, recortar isso aqui, colocar. Já vou explicar melhor para vocês isso aqui, ó. From, essa outra tabela aqui que tá como A, eu vou colocar a public ponto vetor uf aqui where. Agora sim eu posso, aqui eu coloco o a ponto, porque a ponto nome and st intersection intersects, perdão, a ponto g1 b ponto g1. Então, qual que é a vantagem de eu utilizar diretamente a tabela nesse caso aqui? Porque agora aqui, ó, eu posso adicionar o seguinte. Eu posso adicionar o campo a nm estado e a nm aqui, ó, cd geocódigo f. Ou seja, além dessas colunas aqui, ó, que vem da tabela B, eu adicionei essas outras duas colunas que vem da tabela vetor UFBR. Ou seja, eu vou ter por feição a divisão entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou executar aqui para vocês. Só para mostrar o que eu ganhei com essa mudança aqui. Antes eu estava trabalhando na região sul, os estados, com uma geometria única, certo? Então eu não conseguia diferenciar o que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se eu trabalhar a planilha, trabalhar o dado com as feições separadas, que é a tabela original aqui, eu consigo adicionar na minha resposta esses campos aqui, ó. Nome estado, que é essa aqui, e geocódigo da unidade federativa. Com isso, eu consigo ter minha geometria dividida por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, dependendo da finalidade que você quer fazer, deixa eu colocar aqui, ó, URC cortada com status, por exemplo. Deixei isso selecionado aqui. Dependendo da finalidade do estudo que você está fazendo, às vezes é importante você trazer o nome da outra tabela, algum campo da outra tabela. Então isso aqui é caso a caso, né? Estou mostrando para vocês aqui uma sugestão de SQL, também tem formas de aprimorar ela. Não sou nenhum especialista em queries SQL, em buscar dados no banco assim, mas vou fazendo o que eu posso dentro do possível, né? Ele está renderizando ainda. Se eu fosse recortar todas as unidades federativas via SQL, que eu fiz agora, e carregar, e toda vez que eu abrisse meu projeto do QGIS tivesse que puxar isso do banco, pessoal, essa é uma ideia do que vocês podem ter do tempo que demoraria para fazer o projeto. Ia demorar muito tempo. Então, por isso que eu estou também pensando em trabalhar só com as feições que estão dentro da região sul e tal. Mas isso eu trago no próximo vídeo. Só quero mostrar mais essa query aqui para vocês. Ó, ela também funciona com o diferencial que na tabela de atributos, dessa forma que eu fiz por último, você consegue ter aqui, ó, a divisão das geometrias de unidades de conservação por estado. Ou seja, eu conseguiria selecionar somente as unidades de conservação que estão dentro do Paraná, por exemplo. Então essa é uma vantagem de fazer dessa forma. Da outra forma, você tem uma geometria una para a região sul como um todo, o que também é vantajoso dependendo da finalidade do seu estudo, o que você quer fazer. E desta forma aqui, você tem um ganho por conseguir diferenciar o que está no Paraná, o que está no Rio Grande do Sul, o que está em Santa Catarina. Então, são casos e casos, são queries parecidas, mas com respostas diferentes. Enquanto está renderizando lá, vou copiar esse texto e colocar aqui também, caso alguém queira replicar, né? Possivelmente depois eu vou retirar, pessoal, mas é só para manter arquivado ali por enquanto. Caso eu precise replicar também eu mesmo a query, eu consigo aproveitar. Ó. Então aqui, ó, pode ver que está selecionado somente aquelas do Paraná. Bom, pessoal, por esse vídeo está longo já.
Então, foi para discorrer uma ideia que surgiu de eu trabalhar via banco. Fazer esse recorte das geometrias de unidades de conservação via banco. Acredito que não vai ser o melhor caminho, por causa que demora muito. Eu poderia, claro, exportar, pegar esse resultado e subir novamente no banco como se fosse uma tabela. E daí ele não ficaria executando a query toda vez que eu abrisse, porque ele viraria uma tabela física mesmo dentro do banco. Mas vocês viram ali que o pedacinho de geometria que fica dentro do Paraná, por exemplo, é muito pequeno. Então acho que não é vantajoso eu fazer esse recorte para esse estudo. Eu acho que eu vou acabar trabalhando somente as unidades de conservação que estão realmente dentro da região sul, independente se Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso vai cair a quantidade de unidades de conservação para avaliar. Algumas com uma área grande vão, infelizmente, eu vou ter que abrir mão de estudar por essa questão, mas é casos e casos. Depois, futuramente, no próximo estudo, eu posso evoluir para as outras áreas também. Espero que estejam gostando e até o próximo vídeo. Um abraço.